Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu decidi que de sexta-feira os vídeos aqui do canal vão ser um bate-papo, que é uma conversa. Tem um cachorrinho aqui pedindo colo. Uma conversa com vocês sobre temas relacionados ao bebê, a casa, a maternidade, tudo englobando o que está acontecendo na minha vida, né? E hoje eu vim conversar sobre um tema que algumas pessoas me perguntaram com relação ao nascimento do bebê, como que vai ser, aonde vai ser, e aí eu achei interessante gravar um vídeo explicando, contando a minha opinião sobre esse assunto. Eu sempre tive convênio médico, eu trabalhava em uma empresa até setembro do ano passado, então eu tinha um convênio lá, e antes de sair da empresa, porque foi algo que já estava programado a minha saída, eu contratei um plano novo, e eu fiquei alguns meses pagando esse plano, só que eu tava trabalhando só com a loja. Então chegou um momento que eu vi que não compensava pra mim pagar um plano, porque eu não conseguia engravidar. Na época eu fiquei 2 anos tentando engravidar e eu não conseguia engravidar. E eu não tava usando o plano, ele tava lá, eu tava pagando acho que R$300 por mês, aproximadamente isso. Sendo que eu tava tendo que trabalhar, correr, suar pra conseguir esses R$300 de forma autônoma, né? Que é diferente de você ter um salário fixo. Então, quando foi no finalzinho de janeiro, eu entrei em contato com o convênio. Eu tava com o São Cristóvão. E aí eu cancelei. Quando foi 2 semanas depois, aproximadamente isso, acho que uns 10 dias, eu descobri que eu tava grávida. E eu cancelei justamente porque eu não estava usando, porque eu não estava conseguindo engravidar. E aí eu descobri que eu tava grávida e eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Só que assim, como eu falei, eu sempre tive convênio. Só que quando eu realmente precisei de convênio, que nem no dia que eu descobri que eu tava tendo o aborto do primeiro bebezinho, ou algumas outras ocasiões, eu tive uma assistência muito boa do SUS, mesmo tendo convênio. Eu descobri o aborto, o que estava acontecendo, através do SUS, porque no desespero, até achar um hospital, eu falei, vou pro Vila Alpina, e lá eu fui super bem atendida, super bem recebida pelas funcionárias, e já fizeram exame comigo lá mesmo, já descobriu o que estava acontecendo, né? Me deram um repouso para eu ficar uma semana em casa, coisa que pelo convênio eu não tive. E na época era o convênio da empresa, então era um melhor ainda. Agora eu não lembro qual era, mas era um convênio até melhor do que o São Cristóvão. E aí, memória de grávida é assim, gente. E aí eu falei, quer saber? Eu mandei mensagem pro São Cristóvão perguntando se teria como reaver o meu plano, né, pra eu não ter que pagar a carência, porque a carência são 10 meses pro parto. Então, se eu descobrir que eu já estava grávida, eu não poderia ter o parto pelo convênio. Eu teria toda a assistência de fazer as consultas, tudo, mas o parto em si, de qualquer forma, teria que ser pelo SUS. E aí eu entrei em contato com eles por e-mail para ver se teria como recuperar o meu convênio, mas não tinha mais chance. Eu poderia fazer um novo, mas aí entraria a questão da carência. Então eu vi que não compensava. Eu comecei a passar nas consultas pelo SUS, tanto aqui perto do meu bairro quanto no Vila Alpina, e eu fui super bem atendida, gente, de verdade, eu não tenho o que reclamar. Eu já ouvi algumas pessoas reclamando do SUS, de como é tratado, né, da demora, tudo, mas eu vou no SUS de 15 em 15 dias, eu tô tendo consulta. A primeira médica que eu passei, ela acompanhou o fato de eu ter um útero bicorno. Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso em um outro vídeo, que é o que me dava essa dificuldade de eu conseguir engravidar, que é o útero bicorno. E aí, por causa disso, eu fui encaminhada pro Vila Alpina para fazer um acompanhamento de alto risco. Então, todo mês eu tenho uma médica normal e uma médica de alto risco que me acompanha. Então, de 15 em 15 dias, no máximo de 15 em 15 dias, eu tô passando em algum médico. Eu tô sendo acompanhada, eu tô fazendo os exames, eu não tô pagando financeiramente por isso, apesar de que a gente paga o imposto, né? Então o SUS ele não é gratuito, a gente paga o SUS quando a gente paga os nossos impostos, né? Então não é 100% de graça. E aí com isso, eu fui vendo que o atendimento ele é muito bom sim, gente. Eu tenho gostado muito da forma que eu tenho sido tratada pelo SUS. Não vim aqui fazer propaganda de ninguém, mas eu vim tirar um pouquinho esse preconceito, né? Eu sou aqui da região de São Paulo, na Zona Leste, mas o comecinho da Zona Leste, de Vila Diva, e aqui pelo menos tem sido super bem tratado. E eu acho que a gente tem uma imagem muito feia de como é o SUS, né? Todo mundo que eu comento do SUS, nossa, você vai ter filho pelo SUS, eu tenho certeza, nossa, o Vila Alpina. Então, eu queria dar essa opinião.
Não vai pela onda dos outros, não. Se você estiver passando pela mesma situação que eu, tenha a sua própria experiência, conheça o hospital, as médicas ou os médicos que podem te atender pelo SUS e tenha a sua própria opinião sobre o assunto. Não vai pela onda dos outros, porque se eu fosse, não sei nem o que eu ia estar fazendo, porque eu não teria muita opção. Eu teria talvez contratado um novo plano, mas de qualquer forma o meu parto seria pelo SUS. Eu estaria pagando os mesmos R$300, mas no final o meu plano, meu parto não estaria coberto. Então, se fosse pelo preconceito, eu teria feito isso, essa burrice, né, de estar pagando ainda esse convênio e sem ter a total abrangência, né, sem colocar tudo. Sendo que eu não estou gastando esses R$300, eu estou economizando para o Marcos esse dinheiro, então é coisa que eu consigo comprar para o enxoval, é coisa que eu consigo investir na loja que, querendo ou não, vai refletir nele. Então, se você tiver que ter o parto pelo SUS, sabe, não se sinta menor por isso, não se sinta diminuída por isso. Eu vi muita gente me olhando com um olhar de pena por isso, e gente, pelo amor de Deus, não tem como julgar isso como pena, não tem como julgar isso como uma coisa ruim, porque é um parto do meu filho, é algo maravilhoso, independente se for no SUS, se for no convênio. Antigamente não tinha nem isso, as mulheres dão luz desde o começo do mundo, desde o começo da Terra, e tem tanta história que a gente ouve por aí, até dos próprios convênios. Então, cada experiência é uma experiência, cada vida é uma vida, cada opinião é uma opinião. Se você tem condições de pagar o convênio, ótimo, maravilha, mas também não se sinta inferior ou uma má mãe por não ter condições de fazer isso. É isso que eu queria falar nesse vídeo. Então, Marquinhos vai nascer em outubro pelo SUS, no Hospital Vila Alpina, que eu tenho super acompanhado o trabalho deles e eu recomendo, e depois eu vou fazer o meu relato de parto, falar como foi lá, como foi o atendimento. Se der pra gravar, eu vou gravar, mas eu acho que vai ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para que isso aconteça, para que eu ainda consiga gravar, mas vai ter o meu relato de que se realmente é tudo isso que o pessoal fala, né, tão ruim assim, ou se é um preconceito que as pessoas criam e vão passando de pessoa para pessoa de que o SUS não presta. E eu acho que, na verdade, não é isso não. Então é isso, eu vim falar mais sobre isso, vim falar também sobre o meu nariz. Uma coisa que eu tive, no primeiro trimestre, eu fiquei muito cansada, com muito enjoo, mas quando começou o segundo trimestre e até hoje, o meu nariz entupiu. E eu tava vendo que isso é um estado realmente da gravidez. No começo eu achava que era sinusite, então eu ficava tratando como se fosse sinusite, tomando loratadina, fazendo todo o tratamento de rinite e não melhorava. Aí eu até aumentei as doses com acordo com a médica, né? De acordo com a médica, mas não melhorava. E aí eu fui pesquisar, fui mais a fundo e eu descobri que, na verdade, isso é uma coisa que é muito comum de acontecer, das mulheres ficarem com o nariz entupido. Então, constantemente eu fico parecendo que eu tô gripada. No último vídeo eu fiquei reparando na hora que eu fui editar ele, e eu tô o tempo todo com a boca aberta, porque eu não consigo respirar pelo nariz, então a maior parte do vídeo eu ficava assim com a boca aberta, ou então ofegante, e isso tem a ver com o meu nariz estar entupido, e isso não é tipo uma gripezinha de uma semana, não é rinite, não é covid, isso é uma condição da gravidez. Eu já tô assim há uns 4 meses e não melhoro. A gente até reformou a casa achando que era isso, e não era isso. Então, eu espero que com o final da gravidez esse sintoma ele vai embora, porque eu cheiro as roupinhas do bebê assim, não vem nem o cheiro. O nariz tá tão entupido que eu não consigo nem sentir cheiro de roupinha de bebê, de fraldinha, cheiro gostosinho de bebê, sabe? Esse cheiro sumiu no meu nariz. Então eu espero que isso mude. Você teve algum sintoma assim? De nariz entupido? Alguma coisa que as pessoas não acham tão normal, mas que você foi a diferentona e teve? Ou talvez não seja tão diferente assim ter o nariz entupido? Não sei. Me conta aí a sua experiência. Se você já teve um parto pelo SUS, se você usa o SUS, deixa a sua opinião. Se você também tampou o nariz, deixa a sua opinião. Deixa um like pra mim se você gostou desse vídeo. Segunda-feira tem vídeo de faxina, de rotina da casa, e toda sexta-feira então a gente vai ter um bate-papo aqui sobre algum assunto, alguma curiosidade, alguma coisa que mudou. E é isso, tá bom? Um beijo, até segunda-feira e tchau, tchau.